Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos e irmãs, essa é a semana, uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. As palavras têm poder e decretamos em nossas vidas notícias boas da parte de Deus. E tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, correto, de boa fama, é isso que nós devemos procurar e seguir esse caminho para agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, você recebe a graça, o favor de Deus. Tem pessoas que confiam mais em pessoas, estão com problemas, aí começa a falar sobre o problema, procurar pessoas para ajudar a resolver seus problemas. Não é errado procurar pessoas para lhe ajudar, mas veja bem, em situações que as pessoas às vezes confiam nas outras, olha o que acontece. Em Números capítulo 14, versículo 36, os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Foram 12 homens. 10 falaram negativamente daquela terra, da terra prometida. Só Josué e Caleb que viram que a terra era uma terra boa, era a terra prometida. Deus, quando promete algo, no caminho, o inimigo das nossas almas tenta atrapalhar, tenta colocar pessoas no caminho para falar coisas negativas, como aqueles 10. Veja que é uma maioria. A maioria vai olhar e vai dizer, isso que você quer fazer não vai dar certo. A maioria vai olhar e vai dizer, essa enfermidade não vai ter cura. A maioria vai dizer, você não deve ficar nesse casamento, nesse relacionamento. A maioria sempre vê o lado negativo. Mas tem uma minoria, tem aqueles que... Porque quem dera que o mundo fosse mais pessoas boas do que pessoas más. Pessoas com pensamentos bons, positivos, que vissem aquilo que os outros não enxergam, que é as bênçãos de Deus. Josué e Caleb, os dois, foram os únicos que entraram na terra prometida, daqueles mais velhos, porque os outros ficaram murmurando no deserto, ficaram reclamando e dizendo para Moisés, você trouxe o povo para morrer no deserto. E tem pessoas que ficam reclamando que as coisas não dão certo, que as coisas não vão acontecer, que a saúde não vai melhorar, que as finanças, tem pessoas que se dão certo, se dão bem na vida, mas elas nunca vão se dar. Então essas palavras é o que o inimigo quer para destruir a vida do ser humano. Então, quando não temos o que falar, é melhor ficar calado. É melhor conversar com Deus, corra para Deus, tudo que é seu, fale com Deus, porque olha o que acontece quando uma pessoa clama a Deus. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quem pode te mostrar o oculto e o escondido, aquilo que você ainda não conheceu, aquilo que teus olhos não viram, o que teus ouvidos não ouviram, que os teus pensamentos nunca alcançaram? E isso são as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Clame a mim, ele fala. Ele não fala, vai conversar com o outro, vai reclamar, vai chorar, vai ficar deitado na cama.
pensando que nunca vai dar certo, porque você fez coisa errada, você fez isso, fez aquilo e hoje você está pagando. Deus nunca fala isso. Deus, como Jesus falou, arrependa-se dos seus pecados e você está perdoado. É só a gente voltar para o caminho. Quantas vezes a gente já não saiu do caminho certo? Porque as pessoas só pensam nos pecados de adultério, do roubo, de assassinato, dessas coisas, mas tem o pecado que é de ficar falando dos outros, de ficar falando de nós mesmos. Às vezes uma pessoa ela se diminui tanto e ela esquece que ela é filha de um Deus Todo-Poderoso. Ora, se a pessoa fala mal dela mesmo, quem olhar para ela não vai dizer que ela é abençoada por Deus. Vai amaldiçoar ainda mais, porque vai dizer, olha que pessoa, ela mesmo fala que ela não presta, que ela não consegue, que ela realmente, a vida dela está toda detonada. Aí entra naquele emaranhado que a pessoa fica na teia de aranha do inimigo das nossas almas. Porque ele faz isso de verdade com as pessoas. Ele bloqueia os caminhos ficam travados, portas boas que estavam abertas se fecham. Aquele povo morreu no deserto. Só os mais novos que entraram na terra prometida, e dos mais velhos Josué e Caleb que conseguiram entrar, porque os outros reclamaram, murmuraram, ficaram falando mal, ficaram desesperados. Não é fácil passar por uma situação difícil. Quem foi que disse que é fácil? Está precisando de dinheiro, está precisando de saúde, precisando de paz dentro do lar e vendo aquele silêncio, a vida passando e as coisas se repetindo. Mas se você não mudar a sua atitude, as coisas vão se repetir. É a nossa mudança que faz a mudança do outro. É você mudando de atitude. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Aquele que clama a Deus vem com resposta. Nunca clamei a Deus para eu não ter uma resposta. Olha o que diz no Salmo 146. Preste atenção em cada palavra. Não é só um salmo, não é só palavras soltas. É muito forte, é muito poderoso. Olha o que Deus fala para todos nós neste salmo. Salmo 146. Aleluia. Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confiem em príncipes e em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é de Deus, é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Olha como Deus é poderoso e Ele não fica parado quando um filho clama a Ele. Um filho, uma filha que clama a Deus, que confia, que espera, que dá atenção para Deus, que em meio às dificuldades, às necessidades e a uma enfermidade, seja qual for o problema, Ele dá aleluia, louva a Deus. E como disse Davi,
Louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então é essa a nossa postura de filhos e filhas amados do Deus Todo-Poderoso, porque Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. Aquela pessoa que está passando por opressão. Opressão é uma coisa muito ruim. Para onde ela se vira, ela tem problemas, ela tem dores de cabeça, dores nos ombros, sabe, aquele peso que uma pessoa carrega, parece que tá, uma pessoa, ela fala, eu não sei por que ela anda assim, ela fica falando que não sabe por que anda assim, é opressão, é o inimigo das nossas almas, usando pessoas para desejar o mal, para lançar palavras de maldição. Viver sobre opressão é coisa muito terrível. A pessoa tem que ser muito forte, buscar muito a Deus, porque sozinho a gente não consegue sair de uma opressão e de pessoas que às vezes no próprio lar está sofrendo, uma família está sofrendo opressão, e aí tem brigas, tem contendas, desavenças um contra o outro. Aí às vezes por falta de entendimento, porque não quer dizer que uma pessoa vive na igreja que ela tem entendimento, que ela tem discernimento espiritual. Às vezes ela escuta mais conselhos errados e ela vê pessoas que não vivem, não conhecem a palavra de Deus, elas veem as pessoas se dando bem na vida e elas começam a comparar. A pior coisa do mundo é a comparação. Meu irmão, minha irmã, nunca se compare com ninguém, só se compare com você mesmo. Você olha para você e fala, hoje eu estou melhor do que ontem. Mesmo tem dias que não é fácil para ninguém. Quem nunca passou por dias que não dá vontade de levantar da cama, mas você olha e fala assim, eu vou levantar, porque o meu Deus está comigo, Ele me livra dessa opressão, e Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos, aquele alimento que você precisa na alma. Elias, ele ficou, exausto, ele lutou com os profetas de Baal e ele ficou exausto. O profeta de Deus, ele matou muitos profetas de Baal e depois ele foi perseguido por uma mulher e as energias dele foram todas consumidas. Às vezes uma pessoa está com as suas energias consumidas porque ela luta, ela batalha e o mal nunca vence, porque depois, quando Elias foi se esconder na caverna, Deus o socorreu. Deus socorre as pessoas. Deus alimenta o nosso espírito. Nós não podemos nos afastar de Deus. Ele é tudo em nossas vidas. Porque às vezes uma pessoa acha que se o marido morrer, ela não tem condições de viver. Se um filho passar por algum problema, como que eu vou viver? Como que eu vou fazer? Quem alimenta, quem cuida da nossa vida aqui é Deus. Por que às vezes acontece, como aconteceu na minha família, uma tragédia? Infelizmente, morreu meu pai, minha mãe e minha tia. E nós ficamos vivos, porque quem nos dá a vida é Deus e ninguém morre. Infelizmente, acontecem coisas terríveis na vida das pessoas, mas Deus está presente, Deus segura nas mãos e Ele ergue novamente, porque o propósito de cada um tem um tempo, e o tempo é Deus quem determina, não somos nós. Então temos que ser fortes e corajosos. O Senhor liberta os presos, aqueles que estão em cativeiros espirituais. Você já pensou que coisa horrível a pessoa ser jogado em um cativeiro? José foi jogado em um cativeiro sem merecer pelos irmãos, mas ele tinha um propósito, ele não reclamou, e ele, depois que ele estava no lugar que era dele, que Deus reservou para ele, que ninguém toma o teu lugar.
A pessoa pode passar o sofrimento que passar. Josué e Caleb, eles foram testemunhas da glória de Deus, do lugar que emana leite e mel, aquela terra prometida, porque eles esperaram em Deus. Olha quanto tempo eles esperaram, muitos anos, porque eles passaram 40 anos, por causa da reclamação do povo, eles passaram 40 anos. Josué e Caleb, eles foram fortes e corajosos, eles lutaram e viram a vitória. Deus entrega a vitória nas mãos daqueles que esperam no Senhor. E o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor tira toda a cegueira dos nossos olhos. Ele começa a mostrar o caminho certo a seguir. As portas que Ele está abrindo, Ele mostra, Ele indica você, Ele fala assim, olha, Ele lembra do teu nome como Ele lembrou de José. Ele fez lembrar de José. E quando o faraó chamou José, José estava pronto. Se apronta, fica na posição, porque está chegando o tempo. Deus está mostrando a você que chega o tempo da promessa. E quando chega o tempo da promessa, você tem que estar pronto. Não reclama, não procura pessoas para falar dos teus problemas. Clama a Deus, a não ser que você tenha um Josué e um Caleb do seu lado, que tenham muita força, muita coragem e fale bem de Deus. Olha, eles falaram bem de Deus, eles falaram bem da terra prometida. Então, e lá tinha gigantes. Eles não foram pela cabeça dos outros. As coisas, às vezes, as aparências, elas cegam as pessoas. Ah, você não vai conseguir. Aquilo ali só dá problema. Não dá problema. Quando Deus abre uma porta, a porta é boa, ninguém fecha, não reclama, não murmura e clama a Deus. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece e que ninguém conhece. Os segredos que Deus revelou para Josué e Caleb por causa do coração deles. Os segredos que Deus revelou para Davi era por causa do coração dele. Os segredos que Deus revelou para José só foi para José. Por quê? Por causa do coração. Cuida do teu coração. Vamos orar. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, limpa o nosso coração, limpa essa terra, Senhor, que ela é tua, que essa semente de oração, que essa tua palavra, ela dê bons frutos, Senhor. Como diz no Salmo 146, nossa alma louva ao Senhor, louvaremos o Senhor por toda a nossa vida. Gratidão, Senhor, por estarmos vivos. Sustenta, Senhor, toda necessidade do teu povo. Vem com suprimentos na alma, no espírito, na mente, dai bons pensamentos. Senhor, estou clamando a ti, nos responde, Pai. Responde a teus filhos e filhas. Diz para todos nós, Pai, coisas grandiosas e insondáveis que nós não conhecemos. Abre os nossos caminhos, Senhor. Como diz na tua palavra, o Senhor defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros e sustém o órfão e a viúva. Frustra, Senhor, os planos do inimigo das nossas almas. Frustra, Pai, tudo para a tua glória. Que os teus planos em nossas vidas, eles sejam feitos, que tenham bom êxito tudo que as nossas mãos colocarem, Senhor, onde colocarmos as nossas mãos, que prosperemos para a tua glória. Protege o teu povo, dai-nos, Senhor, a tua bênção enriquece e dai-nos a paz do Espírito Santo. Abençoa grandemente o teu povo que espera em ti, Senhor, e
juntos, Senhor, daremos testemunhos para a Tua glória. Nós te louvamos e bendizemos, doce amado Espírito Santo. Aconselhe o Teu povo, seja nosso conselheiro, seja nosso ajudador, cuidador dos nossos lares, que em nossas mesas que haja alimento todas as horas necessárias, Pai, que o Senhor que haja alimento em todas as horas necessárias em nossas mesas. Que toda vez que teus filhos e filhas forem se alimentar, que seja um alimento farto, saudável. Abençoa grandemente as famílias com a prosperidade financeira, com a saúde e principalmente com o teu amor. O teu amor nos protege, nos coloca debaixo das tuas asas, ó Altíssimo, em nome do Senhor Jesus. E as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo é conosco hoje e sempre. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Ore comigo, Pai nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livra-nos, Senhor, de toda maldade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, abençoe e protege as crianças, os idosos e os animais e todos que precisam de um socorro urgente, Senhor. Estamos clamando e já te louvando e agradecendo pelas bênçãos liberadas. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém.